Eu tenho meus 2 centavos aqui de contribuição, que eu queria muito pedir pro Nita na edição colocar a figurinha da Gwen grávida do Ben 10. Por que eu sei exatamente qual desenho que você tá falando, velho? Seja bem-vindo ao canal Slideologia, onde toda semana eu e meus amigos nos reunimos para apresentar slides uns pros outros. Bom, esse vídeo é um vídeo muito especial, porque é a nossa primeira apresentação de uma convidada aqui do Slideologia, né? Assim, ela já está presente nos últimos 3 vídeos, porque a gente grava todos esses episódios em sequência, né? Mas, enfim, estamos aqui com a Alanis Ferreira, do Raul Gil. Que referência é essa? Do Raul Gil, da música, e a gente vai deixar todas as redes dela na descrição. Tem música autoral dela muito boas, e é isso, mano, o palco é seu agora. Me sinto extremamente honrada de ser a primeira convidada aqui do Slideologia, convidada externa. Eu acho que nada melhor do que um iceberg para descrever a profundidade que esse tema pode ir, e acho que é uma introdução necessária para todo mundo que é minimamente online. Não precisa nem ser cronicamente online, minimamente online. Você já precisa saber do que se trata uma fanfic. E aí, gente, o primeiro teste que eu quero fazer com vocês é: quando que vocês acham que a palavra fanfic foi publicada em algum lugar pela primeira vez? Eu vou no 68. Eu chutaria tipo 2010, né? Mas acho que 93, eu acho que tá mais recente. Mano, eu vou ficar com 73. Vocês todos erraram. A primeira vez que a palavra fanfiction foi publicada em algum lugar foi em 1944. Mas não no sentido atual que nós conhecemos. Foi para descrever trabalhos de ficção feitos por autores que não eram profissionais. Não necessariamente já eram trabalhos oriundos de outros trabalhos, mas sim trabalhos feitos por escritores amadores. E aí, o termo fanfiction, ele foi ganhando corpo para se tornar o que a gente conhece hoje em dia, especificamente Star Trek e Xena foram algumas obras bem importantes para o termo fanfic se tornar o que ele se tornou hoje em dia, com a forma com que os fandoms lidam com isso. Inclusive, é de se mencionar que, quando não existia internet, as fãs de Star Trek nos anos 70 faziam fanzines que elas vendiam ali para outras fãs, né, com já fanfics sobre o James Kirk e o Spock juntos. Então, foi um fandom que foi fundamental ali para criar a cultura de fandom da maneira que a gente conhece hoje em dia. Xena, no caso das mulheres ali que... a grande maioria mulheres que também faziam histórias sáficas, né? E Star Trek eram ali histórias pras gays. A gente teve ali fanfics já publicadas sobre o primeiro Drácula, ali a obra do Bram Stoker. Desde o lançamento, do primeiro lançamento de Drácula, já tinham fanfics escritas sobre esse livro. E também sobre o Sherlock, e não da BBC, que o da BBC também já é um caso à parte, né? Mas sim, a primeira obra do Arthur Conan Doyle já tinham pessoas escrevendo fanfics, trabalhos oriundos dessa obra. Então a gente vê que é uma coisa de século. É uma coisa que não é tão recente quanto Nita imaginou que seria, né? Não dependeu ali do advento da internet para existir. Mesmo em formas analógicas, a fanfic já era uma coisa presente ali na vida das pessoas. E aí, gente, eu acho hiper importante trazer o meu currículo para falar, né, sobre fanfics, já que eu leio fanfics há 16 anos e eu li ou escrevi já para os seguintes fandoms: Supernatural, Hannibal, Star Wars, que vocês vão ouvir muitos exemplos hoje, Steven Universe, Daft Punk, Blur, Gravity Falls, Chernobyl, sim, a minissérie da HBO, The Last of Us, GTA, Kingsman e muitos outros. Cara, Chernobyl é loucura, mas tudo bem. E aí eu gostaria de avisar aos nossos queridos espectadores que temas sensíveis vão ser mencionados nesse vídeo, tá? Então prossigam com cuidado e não ouçam sem fone perto de parentes ou colegas de trabalho, porque vai ser uma experiência
muito desagradável explicar alguns dos temas que eu menciono nesse vídeo. Mas vamos lá. Então, aqui a gente tem 4 categorias. Vocês estão prontos? Estamos, capitão! Ótimo, essa é essa referência que a gente precisa para amarrar todo esse vídeo. Aqui a gente tem as fanfics na categoria Fluff, que são aquelas fanfics com temas muito fofos. O Anakin e o Obi-Wan vão numa loja de montar o seu próprio ursinho, tá ligado? Então aqui são... Vocês vão ver que eu vou usar esses dois como exemplo para muitas coisas. O Wattpad eu coloquei aqui na primeira categoria, porque ele é a porta de entrada para muitas pessoas que começam a consumir fanfics. Não necessariamente todas as fanfics do Wattpad são puras e fofas, principalmente porque aqui você vai ver muitos trabalhos do tipo Harry Styles, dono do morro. Ai, a minha mãe me vendeu pro BTS. Mas ainda assim, por ser a porta de entrada para muitas fanfiqueiras, eu resolvi trazer ele aqui na categoria 1. Dentro dessa categoria, a gente também tem as fanfics Fix-It, que são fanfics que visam consertar alguma coisa que as pessoas não gostaram na mídia original. Então você vai ver fanfics escritas com final alternativo para Game of Thrones. Com certeza já devem ter muitos finais alternativos para Stranger Things. Então, se você não gostou de algo, sinta-se livre para escrever uma fanfic Fix-It de como que você gostaria que fosse esse final alternativo. Falando em Stranger Things, né, eu só lembrei, porque você falou de Sherlock ali no começo também, que Stranger Things, ele teve o final tão controverso de ruim que, tipo, a galera começou a teorizar que o final era falso, e aí eu me senti exatamente quando teve o final do Sherlock da BBC, que, tipo, acho que foi... Eles também teorizaram que a última temporada inteira era falsa, porque, enfim, era muito ruim, não fazia sentido. Tanto Stranger Things quanto Sherlock também tem, tipo, fãs tentando consertar os finais. Então, fanfics Fix-It, muito, muito legal. Da Sherlock da BBC, assim como Doctor Who, eu só comecei a assistir por causa de Super Who, que era, enfim, uma tríade de fandoms que faziam GIFs, fanfic, fanart, como se todas essas 3 séries estivessem no mesmo universo. A gente também tem as fanfics do gênero de Found Family. O bom dessas fanfics é que elas, esse gênero específico, é que elas permitem você unir várias obras em um trabalho só. Por exemplo, você pode ter ali o Dean Winchester totalmente perdido na vida, sem saber o que fazer. Aí nessa ele conhece o Sherlock. E nessa ele conhece N personagens que você nunca imaginou ver no episódio de Supernatural. E você coloca essas pessoas em cenários fofos e que elas se ajudam e aí que se tornam uma grande família ali criada do zero. Então esse gênero de fanfics é muito fofo e muito querido também pelas pessoas. A gente tem aqui um clássico, que é o Coffee Shop AU. AU é uma sigla para Alternate Universe, que é quando você pega o universo de uma série ou franquia, whatever, e você muda para o que você quiser. Você quer um universo onde todo mundo onde ninguém tem poder e vivem vidas normais? Existe. Você quer um universo onde todo mundo, sei lá, é policial? Existe. Você quer um universo onde um personagem trabalha numa cafeteria e o outro personagem vai lá nessa cafeteria todos os dias e aí eles acabam trocando piadinhas um com o outro e aí o barista faz um desenho fofo no frappuccino do outro personagem? Pois então, esse é um Alternate Universe que você vai amar. Gente, eu já li tanta fanfic de Coffee Shop. Elas são tão especiais. Ai, o Dean Winchester como um homem atribulado e ele conhece o Castiel, que é apenas um barista inocente. Entendeu? Ai, o Obi-Wan, que é um professor universitário. E o Anakin, que é um estudante rebelde na faculdade, porque aqui a gente tá falando de coisas puras e fofas. Então, se você gosta, se tudo isso que eu acabei de falar é algo que te apetece, esse é o gênero pra você. A gente tem a fanfics Hurt Comfort, que acontece ali alguma coisa chata com o personagem e imediatamente algo ou alguém o conforta. E não só necessariamente num sentido fofo mesmo, tá? No sentido de abraços e beijinhos e um cafezinho quente pra pessoa.
Então, existe também um gênero específico para isso. Tem uma trope que eu amo do fundo do meu coração, que é E Eles Tinham Apenas Uma Cama. E o mais engraçado sobre essa trope é que o Arthur e o Nita viveram elas várias vezes. Várias vezes. A gente só Várias tinha uma vezes. cama e a gente teve que dormir junto. Olha só, eita, que problemão, né? Então, tem uma trope vivida pelo Slideologia, entendeu? Então, pro fandom desse canal que está se formando, vocês já têm um chip pronto para vocês. Mas, gente, eles tinham apenas uma cama. É um gênero muito versátil. Porque você vê as meninas escrevendo, ai, porque você é uma caçadora de recompensas num planeta tal. E aí você é colocado numa missão junto com o Mandalorian. E aí vocês se deparam na situação em que vocês estão apenas em uma cama. E aí o que acontece? Você está com o Pedro Pascal e ele teve ansiedade. Quando você vê escritores que escrevem muito bem, esse gênero, não importa o quão batido ele seja, sempre vai entreter, sempre vai trazer ali diversão e luz para sua vida. Então, é um também que eu gosto muito. A gente tem um outro gênero muito popular também, que são as enemies to lovers. Então, você pega ali personagens que se odeiam e gradualmente faz com que eles se juntem. A gente tem o gênero slow burn também, que é muito, muito, muito bom quando ele é escrito da maneira certa, porque quando não é também vira um saco e você larga no meio da missão. Mas quando é bem escrito, eu já fiquei até 4 horas da manhã tendo que acordar às 7 para trabalhar, porque eu tava lendo uma slow burn em que você se apaixona pelo Obi-Wan e o Obi-Wan se apaixona por você. Então, assim, gente, uma boa slow burn emociona. Aí, gente, a gente tem uma categoria aqui, que são as Reader Inserts, que são muito conhecidas por terem ali espaços, né, onde você coloca o seu nome, né, o your name, por isso o SN e o YN. As fanfics Reader Inserts, assim como todas as categorias que eu vou falar nesse vídeo, quando bem escritas, elas emocionam. Tem algumas fanfics que eu li que eu fiquei, assim, embabascada com a profundidade dos temas abordados, da mesma forma que tem as tracheiras, né, gente? Então, assim, tem uma vasta gama de temas, uma vasta gama de personagens que você pode também colocar nessa situação, e eu achei digníssimo mencionar aqui as Reader Inserts, porque elas se desdobram. Não necessariamente existem só fanfics de pessoas que se veem como personagens fictícios. Tem as self-shippers, elas se incluem em fanarts, elas fazem todo tipo de arte, imaginando que elas estão com um personagem fictício. E aí, gente, eu trouxe um exemplo aqui que pra mim também é muito especial, porque é uma pessoa que, assim, tem um talento nato pra desenhar, e ela faz fanarts dela com o personagem favorito dela, o personagem que ela tem uma atração clara ali por. E aí, eu quero que vocês tentem adivinhar que personagem que é. Cara, o Arthur não tancou. Um que eu vejo bastante, acho que tem 2 chutes. Acho que um é o Leon, do Resident Evil, que está em alta agora. Nossa. E o Link, de Zelda. 2 personagens pras garotas. Eu acho que vocês estão mirando errado. Deve ser o Pyramid Head de Silent Hill. Muita gente faz desenho do Pyramid Head gostoso e eu fico extremamente preocupado com isso. Mas, assim, muita gente faz. É porque eu tava pensando, e a gente tava falando de Stranger Things, cara. Eu pensei, deve ter gente ali fazendo essas daí com Vecna, cara. Com certeza. Mas não, gente, não é nenhum desses personagens. É o peixe gordo do Bob Esponja, que traumatiza o Bob Esponja por esconder o picles debaixo da língua. Tá. Meu Deus, é muito fofinho. Ela se desenha muito bonitinha. E, gente, eu não estou trazendo essa moça como um exemplo de hate, tá?
Muito pelo contrário, é uma fascinação mesmo. Porque você vê que ela realmente coloca muito carinho nessas fanarts. E eu acho que mostra o quão democrático é o mundo das comunidades de fandoms virtuais. Você pode ter tesão em qualquer personagem do mundo. Você não será julgado por isso. Depende. Dependendo do personagem, você pode e deve ser julgado, mas... Sim. Mas eu acho que, no caso do peixe gordo do Bob Esponja, ela não tá machucando ninguém. Não, peixe gordo do Bob Esponja é suave, mas... O que eu tô falando, tipo, das categorias mais abaixo, que aí, tipo, começa a ser crime, tá ligado? Aí sim, mas Entendi. nesse caso, suave. Aí realmente. Como existem muitos nerds de 40 e poucos anos que se shippam com personagens que, na verdade, elas têm 3.000 anos, mesmo ela tendo aparência de criancinha, né? Mas enfim, né? Então eu queria trazer um exemplo. E é legal, porque muitas dessas self-shippers, elas criam ali personagens pra elas também dentro desse universo. Então vocês veem que ela teve o esforço ali de criar, de se inserir no universo de Bob Esponja. Então vem legitimamente de um lugar de carinho mesmo com a franquia Bob Esponja. E aí, gente, a gente tem as Domestic AU também, que são universos paralelos, onde você coloca personagens em um cenário do dia a dia, onde você, por exemplo, tem o Harry Hart e o Eggsy de Kingsman fazendo compras juntos no mercado, decidindo qual que vai ser a compra do mês. Você tem o Anakin e o Obi-Wan matriculando a filha na escola, entendeu? Então... essas fanfics Domestic AU também tem um espaço especial no meu coração. E aqui, gente, eu trouxe uma fanfic em específico, que é Twist and Shout, que é uma fanfic deste El, que se passa nos anos 60, onde o Dean é um motoqueiro rebelde, é um cara que não tá nem aí pra nada. E aí ele conhece o Castiel, que é um estudante nerdzinho, que não quer saber dessa vida de bad boy. E aí acaba que o Dean vai ter que lutar a guerra do Vietnã. E aí essa história termina de uma forma muito triste. E eu passei uma semana em depressão profunda com 12 anos depois que eu li Twist and Shout. E eu trouxe ela como exemplo do quão profundo e quão romântico essas histórias podem ser. E totalmente sem conexão à obra original em questão de tema. Sobre essa categoria, algum ponto a acrescentar? Eu não peguei a parte do Super Hulock, porque, enfim, não tava nessas fandoms, mas tinha um conceito muito parecido, que era o Rise of the Brave Frozen Tangle Dragons. Que era, tipo, essa era a coisa mais legal do mundo pra mim, porque não era uma fanfic só, mas era, tipo, a fandom inteira de todos esses desenhos que fazia, tipo, histórias e fanarts e vídeos editados desses personagens, né? Que era Frozen, Rise of the Guardians, Enrolados, Valente e Como Treinar o Seu Dragão. E aí você tinha, tipo, todos esses personagens, porque, enfim, shippavam muito o Jack Frost com a Elsa. E aí era legal ainda, porque era na época que todo desenho tinha um traço Disney, né? Então você editava eles ali e, tipo, parecia muito que eles eram amigos e faziam parte do mesmo universo. E, nossa, esse era muito bom. Nossa, mas assim, o Jack Frost é o personagem mais shippado da história, né? É inacreditável como assim... Mas, Arthur, é porque ele é o próprio Tumblr Taxi Man num personagem, entendeu? É maluquice, você vira uma esquina errada no Instagram e você fica uma semana vendo fanart de Jack Frost. Sim. E foi bom que eu mencionei também os Tumblr Sexy Mans, porque não tá aqui essa categoria, mas eu acho que vale a pena ser mencionada. Que são personagens que eles tradicionalmente não tinham nada pra ser sexys, mas o Tumblr decide que eles são assim, nossa. E agora, gente, vamos pra categoria 2, que é inusitado, mas não criminoso. 50 Tons de Cinza, na verdade, era uma fanfic de Crepúsculo. Tanto que, se você for colocar todos os personagens de 50 Tons de Cinza dentro ali do contexto das famílias de Crepúsculo, você vai ver que tudo se alinha certinho. After, que também foi uma série de filmes, era originalmente uma fanfic do Harry Styles. E, se não me engano, a forma que eles alteraram o nome
não foi tão diferente assim. É Harding Scott. Manteve as iniciais. E aí, gente, tem as M-Pregs, que são fanfics onde homens cis podem engravidar. É basicamente isso, não tem nada de tão diferente nesses universos, algumas vezes, só o fato de que homens cis podem engravidar. Sabe o que eu vou A minha introdução a M-Preg foi em Padrinhos Mágicos, que canonicamente o Cosmo engravida. Então eu acho que o Butch Hartman deve gostar bastante dessa tag. Desse gênero. É uma ótima introdução a M-Preg, Padrinhos Mágicos. A gente também tem as Body Swap AU. Então, assim, as Body Swap AUs nada mais são do que Se Eu Fosse Você, só que aplicada em diferentes franquias, em diferentes universos. Uma coisa bem comum é a redenção de personagens maus. Então, você às vezes pega um personagem que, assim, não tem condição e você fala, não, mas... E se ele visse que não é bom ser uma pessoa ruim? O George Lucas fez isso com o Darth Vader. Então, assim, tudo é possível. E aí, gente, tem uma aqui que eu já me deparei com a situação em que num almoço de trabalho eu tava explicando sobre isso para os meus pares. E toda vez que eu preciso explicar, eu me divirto muito, que é o universo ABO, Alpha, Beta, Ômega. Vocês já ouviram falar? Já. Infelizmente já. Basicamente, Alpha, Beta, Ômega. Aliás, eu vou fazer as honras. Arthur, você quer explicar? Eu quero. Eu tenho alguns conhecimentos, né, de fanfic, porque eu tenho algumas amigas fanfiqueiras, né? E eu já li alguns doujinshis feitos pela mesma galera. O ABO, o Alpha, Beta e Ômega, se passa num universo. O que eu li eram apenas homens, né? Então os homens alfas são o estereótipo do homem alfa, de dominante. E o beta, ele tenta ser um alfa, mas ele fica ali no meio do caminho, não consegue. E o ômega, ele é tipo super submisso e super, desculpa pelo termo, breedable. E o ômega, quando ele tá propenso a engravidar, porque os ômegas engravidam, obviamente, né? Eles soltam um feromônio que só os alfas conseguem. E aí os alfas ficam loucos atrás dos homens ômega. E aí vira um jogo que brinca com gêneros e com estereótipos e tal. Exatamente. E, gente, por algum motivo, o pessoal viu como é que funciona uma matilha de lobos e viu a fisiologia, tipo, de cachorros e decidiu que seria legal incluir isso nesse contexto. Então, Arthur, a única coisa que você deixou de mencionar é que algumas vezes o alfa, se ele cruza com o ômega, ele pode dar um nó. Tal como cachorros dão. Esse foi um ponto que você deixou de lado. E, gente, é muito divertido você ler uma fanfic em que o ômega tá fazendo de tudo pra esconder seus feromônios. Ele passa todos os perfumes, mas o alfa não consegue deixar de sentir. O pior é que na hora que você tá explicando, eu comecei tipo, a imaginar franquias que eu conheço. É inevitável. E por isso que o pessoal gosta tanto de fazer. E aí, a gente tem um gênero de fanfics que é bem mais frequente quando a gente tá falando de franquias de ficção científica, que é o sex pollen. Basicamente, são situações em que, por exemplo, o Anakin e o Obi-Wan viajam para um planeta e aí dá pane na nave deles, eles sem querer batem numa árvore muito exótica. E essa árvore tem um pólen que, se eles não fazerem amor intenso imediatamente, eles vão morrer. Então tem todo um lance fisiológico envolvido que, meu Deus, se a gente não fizer isso agora, a gente vai morrer. O que eu faço? Esse também é um gênero muito prevalente. Tem muitas fanfics de Star Wars com essa trope. Aqui a gente tem também as RPFs, mas depende. As RPFs são Real Person Fiction, fanfics com pessoas reais. Aqui eu coloquei no inusitado, mas não criminoso, porque não é crime você escrever fanfic sobre uma pessoa real, contanto que você não fique assediando ela sobre isso. Acho que um exemplo que passou dos limites inúmeras vezes
foi o Harry Styles e o Louis Tomlinson da One Direction. Eu sei que esse foi um dos fatores, assim, que prejudicou real, assim, a relação deles. Assim, chegou um ponto em que fãs que não tem contexto nenhum sobre a vida pessoal dessas pessoas ficarem assediando esses artistas, falando, não, porque, na verdade, esse filho que você teve foi tudo um grande plano pra você esconder que você, na verdade, é casado com o seu par da banda. Tipo, gente. Mas eu acho que se você não inferniza as pessoas, você fica lá no seu cantinho obscuro, lá no Tumblr, lá no Archive of Our Own, escrevendo seus fanfics, acho que não mata ninguém. RPF tá aqui no inusitado, mas não criminoso, mas depende. E a gente tem aqui uma fanfic que eu quis trazer ela como exemplo, porque ela é infame de tão ruim que ela é. Por um lado, ela deu às fanfics uma imagem inicial de se tratar de trabalhos 100% amadores e ruins e tal. Mas, por outro, assim, ela é tão infame que ela ganhou um cult following na internet, que é My Immortal, que é uma fanfic de Harry Potter. Basicamente, a menina criou uma personagem dela mesma inserida na história. E aí, assim, a autora ficava fazendo alguns comentários no meio da fanfic, assim, tipo, nossa, eu acho que agora o bicho vai pegar. E aí, enfim, essa fanfic é conhecida por quão tão ruim que ela é. E essas fanfics ruins, mas não criminosas, elas têm o seu charme, entendeu? E aqui eu não tô falando das fanfics propositalmente paia, que nem, ai, Faustão e Selena Gomez, ai, Lula e Bolsonaro. Daqui a gente tá falando de fanfics onde a pessoa, você viu que ela tava com vontade ali de fazer uma coisa dela e acabou falhando miseravelmente. Mas essas pessoas, elas têm ali o meu apoio, elas devem continuar fazendo arte, porque uma hora vai que elas melhoram, não é mesmo? Sobre a segunda categoria, guys, algum comentário que vocês queiram fazer? Você falou de Faustão e Selena Gomez, eu lembrei que existe um jogo, um date sim da Selena Gomez e do Faustão. Cara, é antes do Faustão do que o Benny Blanco, mano. Vocês falaram de dating sim, e eu preciso me expor aqui. Sabe qual foi o último dating sim que eu joguei? Que tinha fanarts muito boas e que você estava num triângulo amoroso com 2 personagens. Era o Obi-Wan e o Anakin. Não é de Star Wars. Ah. É de Gravity Falls. Calma aí, calma. Cara. Com quais personagens? Porque tem 2 personagens que você não pode falar. Não são eles. Não é o vô lá e o outro. Eu não assisti Gravity Falls, mas eu vejo muita fanart da galera fazendo, tipo, aquele avô que sumiu, tipo, super gostoso. Tipo, muita gente desenha ele assim. Os 2. o Stan e o Ford. Gente, esse jogo foi tudo. Voltando ali um pouquinho pra primeira categoria, eu não me orgulho da quantidade de fanfics, reader inserts, que eu já li desses 2. Passando para a terceira categoria, do inusitado e possivelmente criminoso. Falando em Gravity Falls, né, ali, ó, no canto superior direito. Aqui a gente já entra num território bem espinhoso, né? A gente tem as fanfics que tem temas ali de não-con, dub-con, então que é para não consentimento ou consentimento dúbio. E como que, provavelmente você que está assistindo, se for uma pessoa de bom senso, deve se perguntar, como assim consentimento dúbio? Geralmente uma trope muito utilizada nesse contexto é a do personagem que fez um acordo com o outro, de, tipo, eles são um casal, um fez um acordo com o outro, de tipo, faça o que quiser comigo enquanto eu estiver dormindo, né? Enfim. Então é um terreno ali onde o consentimento fica uma grande névoa, né? E aí, acho que também, inclusive, algumas dessas categorias, infelizmente, se conversam aqui, mas que nem Síndrome de Estocolmo, uma pessoa sequestrada que se apaixona pelo seu captor. É uma trope bem comum também. Canibalismo como metáfora para o amor. Hannibal, acho que abriu uma porta muito importante para essa trope ganhar a popularidade que ganhou. Uma outra muito recorrente é de professor e estudante. Aí, Pedro, você que gosta de Persona...
Gente, eu nunca joguei Persona na minha vida, então não sei o que o Nita quis dizer. Porque, tipo, é uma série, é uma franquia de jogos muito legal, mas uma hora ou outra, em todos os jogos, eles lembram que ele é um jogo japonês. E aí ele fala, mano, deixa eu fazer um bagulho esquisito aqui, rapidão. No 5, que fica mais esquisito, porque, tipo, o primeiro capítulo do jogo inteiro, você tá indo contra um professor que, tipo, é super abusador e dá em cima das meninas. Só que aí, tipo, no mesmo jogo, tem uma professora que tem a história dela, é que, tipo, você pode pegar a professora, tá ligado? Então... Entendi. Jogo japonês, mano. A gente também tem algumas outras categorias aqui, possivelmente criminoso, porque depende muito do cenário em que você está colocando esses personagens. Se for um cenário de faculdade, é um pouco escroto, mas não é ilegal se os personagens envolvidos tiverem mais de 18 anos. Mas agora, se você colocar num contexto de ensino médio, aí é bem problemático. E aqui, essas tropes, tal como o Arthur mencionou, elas não são limitadas só a fanfics. Então, por exemplo, Vor, que é uma coisa que eu também já chamo o Arthur para contextualizar, é uma coisa que eu já vi muito mais fanarts do que fanfics. Mas eu resolvi trazer para cá porque eu sei que existem fanfics a respeito. Explica aí, Arthur, o que é Vor? Vamos lá, né? Aí, pra todo mundo que tá vendo o vídeo e não sabe, eu já fui ilustrador de commission no Twitter, né? Então as pessoas vinham até mim, pediam ilustrações e eu cobrava um valor. E eu fazia várias ilustrações para maiores de 18 anos também. Um dos temas muito comuns, principalmente na comunidade Sonic, por algum motivo, é o Vor. O Vor, ele é quando um dos personagens, ele engole por completo o outro, mas não de uma maneira canibal, né? Ele não devora realmente, né? É metaforicamente. Ele, né, coloca todo aquele personagem pra dentro, sem machucar ele, obviamente, e coloca ele num lugar aconchegante e seguro onde aquele outro personagem quer estar. Num conceito quase que, tipo, uterino. Ele tá num ambiente seguro e confortável. E é uma grande metáfora para amor e carinho e manifestações românticas sexuais, dessa maneira específica, né? Mas não é necessariamente ligado a canibalismo, é mais numa questão metafórica e utópica desse consumo, dessa antropofagia metafórica uterina. Belamente explicado, parabéns, Arthur. Lindo ver o que o fenômeno de Sonic te ensinou. É realmente fascinante. Imagina o Nitinha de 12 anos pesquisando no Google Sonic DeviantArt e os horrores que essa criança presenciou. Ai, meu Deus. O fenômeno de Sonic é muito especial, né? Em todos os sentidos. Eu acho que todos os fetiches possíveis, eles dão um jeito de colocar o Sonic lá. Às vezes eu acho que não é nem real, é só por esporte mesmo, tipo, sabe? Alguém descobre um fetiche novo e fala, mano, eu vou desenhar Sonic aqui só de sacanagem. Dentro do tema de comer ou ser comido, a gente tem o feederism. Acho que esse acaba sendo também uma coisa... A gente tá entrando mais num papo de fetiche do que necessariamente nicho de fanfic. Porque eu já vi muitos conteúdos de pessoas reais dentro desse contexto. Mas o feederism, basicamente, é o fetiche em ver uma pessoa engordar sem parar. E, assim, todo o ato de você dar comida muito gordurosa pra ela e ela engordar horrores com isso. E aí, tem algumas vertentes, né, do feederism. Porque tem também aquele lance de inflar. Inflation. A gente tem as Prison AU, né, que toda pessoa sabe disso, mas especialmente quem assiste Tremembé, sabe que a prisão é um lugar que faz as pessoas soltarem as suas feras. Em todos os sentidos. As pessoas ali, elas estão isoladas das convenções da sociedade. Elas estão unidas num lugar justamente para pagar essas contravenções que elas cometeram. Então, é um lugar ali onde a natureza humana primal se mostra. Então, é um lugar muito propício para você colocar personagens fictícios também, para soltarem suas feras. A gente tem também as Yandere AU, que você coloca um personagem absolutamente obcecado pelo outro. Existem, inclusive, muitas fanfics, reader inserts
yandere, onde um personagem é totalmente obcecado por você e tenta te sequestrar e te stalkeia e tal. É uma situação que na vida real seria um absoluto inferno, né? Mas no contexto de fanfics fica tudo muito romântico. E, né, por último, mas não menos importante e não menos criminoso, são as fanfics de incesto. Vocês veem séries, desenhos onde os protagonistas são irmãos, e se você acha que isso faz com que as pessoas não o shippem, muito pelo contrário, eles muito provavelmente vão ser o ship mais popular daquele fandom. O do Supernatural chamava o incest, tá ligado? Entendeu? E assim, eu novamente me expondo aqui, foi o primeiro chip que eu tive em Supernatural. Depois eu fui pra Destiel e nunca mais saí. Mas eu, inclusive, imprimi uma fanfic de Incest e levei pro Pedro ler quando a gente tinha 11 anos de idade. O coitado de mim, com 11 aninhos, só querendo estudar, acordando cedo, velho, chegando, e a primeira coisa, a Alanis me entregando um papel e eu vendo essa aberração. Antes do Castiel surgir, o Incest estava em primeiro lugar. Gravity Falls, então, nem se fala. Eu tenho meus 2 centavos aqui de contribuição, que eu queria muito pedir pro Nita na edição, quando for falar de texto, colocar a figurinha da Gwen grávida do Ben 10. Esse bagulho é real, mano. Tipo, assim, tem pra vender na banca. Você ainda acha em algumas bancas isso, velho. Tipo, foi pra impressão, tipo, real, assim. A gente tem aqui a categoria Morte Horrível. A gente mencionou o fandom de Gravity Falls algumas vezes aqui ao longo do vídeo. E nada mais justo do que eu trazer aqui um exemplar chamado Deeper Ghost do Taco Bell. Gente, essa fanfic, ela se tornou muito famosa no fandom de Gravity Falls. O nome é um pouco autoexplicativo, mas o que acontece depois disso vai para todos os piores caminhos possíveis que você puder imaginar. Eu não ouso nem dar um briefing do que se trata, porque... Mas esse eu acho que, tipo, não é mais shitpost, nesse contexto, né? Mas eu acho que esse tipo, tá muito mais na zoeira. Eu vou fazer, tipo, um negócio todo Ed pra chocar. Mas ainda assim é muito nojento, tá ligado? Não, assim, eu não tô querendo defender. Eu só tô falando que, tipo, esse eu acho que ele foi feito no intuito de ser uma merda mesmo. Tem inclusive um nome pra esse tipo de fanfic, que é crackfic, que é fanfic merda, com tema merda, não literal, mas assim, feita pra zoar, pra esculachar. Só que essa ficou infame de tão nojenta que ela é, tá ligado? Então, é o Two Girls One Cup das fanfics. Eu não me sentiria seguro, tipo, num elevador com o cara que escreveu isso, tá ligado? Exato. Aqui eu trouxe um exemplo de uma fanfic. Essa daqui não é tão conhecida assim, mas eu trouxe ela porque ela foi o meu primeiro contato com fanfics, com temas muito absurdos, que é No Accounting for Taste. É uma fanfic Reader in Search, com Kylo Ren. Então, assim, eu em 2017, que tinha acabado de ver The Last Jedi, aí eu fui ler, né, falei, ai gente, vamos ver uma fanfic aqui com Kylo Ren, né, nossa, ele é tão bonito. E eu não conhecia até então a tag Dead Dove Do Not Eat, que já eu vou explicar o que significa. E aí eu entrei na fanfic, e aí era a Reader indo pra uma festa num país X que ela viajou, e aí nessa festa ela encontra o Kylo Ren, que vem dar ideia nela, e ela fica meio assim, nossa, um cara tão bonito desse vindo dar ideia em mim. Só que aí o Kylo Ren, ele tá fazendo um live stream pra uma galera que tá mandando Bitcoin pra ele. E aí o encontro que tinha tudo para ser sensual se torna a Reader sendo brutalmente assassinada. Então, tipo, imagina eu não tendo familiaridade com nenhuma das tags. Tipo, me pegou muito desprevenida. Muito mesmo, assim. Aqui, eu gosto de dividir, como eu mencionei, eu gosto de dividir essas fanfics em 2 categorias, porque tem algumas fanfics que são tenebrosas, que isso, assim, são feitas pra chocar, como é Deeper Ghost Taco Bell, mas tem outras que só tocam em alguns temas muito pesados, mas elas são escritas de uma forma que você fica...
essa pessoa aqui escreve muito bem. E aí, enfim, explicando finalmente a tag Dead Dove Do Not Eat. Ela é uma referência à sitcom Arrested Development, em que o personagem, ele abre a geladeira e tem um pacote escrito Dead Dove, Do Not Eat. E aí ele abre e tem uma pomba morta. E aí ele fala, I don't know what I expected. Então, assim, é uma tag que, se você vê, prepare-se, porque tem temas muito pesados sendo abordados. Vocês podem estar pensando, mas, Alanis, que tipo de fanfic que teria essa tag e seria uma boa fanfic? Teve uma fanfic que ela me marcou muito por quão bem escrita ela foi, mas o tema, assim, era absurdo. Mas nessa época eu já sabia o que me aguardava. Que, basicamente, a Reader, ela é amiga da Leia, e aí ela conhece o pai da Leia, que é o Anakin. E o Anakin, nessa fanfic, ele tá estragado, assim. Ele é o cara mais velho, que tá num casamento horroroso com a Padmé. E, enfim, ele é cheio de cicatrizes. E ele nem é convencionalmente bonito, como estão nas prequels. Ele é meio zoado, mas ainda assim a Reader fica tipo, E aí eles começam a ter um lance. Dessa que eles começam a ter um lance, ele pega o celular dela e vê umas nudes. E, enfim, ele faz algo muito ruim com ela. E a pior coisa que você pode fazer com uma mulher, ele faz com ela. E desde então, tipo, ela não quer mais saber dele. Fala, tipo, mano, você é um doente, eu não sei nem por que eu dei chance pra você, vai se tratar. E aí, nisso ele começa, tipo, ele fica obcecado por ela. Ele tenta a todo custo pedir desculpas pelo que aconteceu, mas ela não ouve. E aí ele acaba fazendo ela de refém dentro do porão da casa dela. E aí, quando, tipo, ele vê que ela realmente não vai perdoar ele de jeito nenhum, ele se desvive na frente dela. Então, assim, tipo, você pensa, meu Deus, nossa, as fanfics Reader Insert, Harry Styles, dono do morro. Mas às vezes pode ser uma história dessa. E se for bem escrito o suficiente, você fica babado. Então, tem fanfics e fanfics dentro dessas categorias. Aí a gente tem aqui um outro trabalho que ele também é conhecido por quão infame ele é. Só que, ao contrário da Deeper Goes to Taco Bell, a fanfic é perturbadora e detalhista o suficiente pra você não querer entrar no elevador junto com o autor dela, que é Agony in Pink. É uma fanfic de Power Rangers, da primeira versão de Power Rangers. Então, ela existia na internet ali no fim dos anos 90, começo dos anos 2000, que aí, basicamente, o vilãozão lá de Power Rangers sequestra a Ranger Rosa, a Kimberly, e aí ele pensa, tipo, qual que é a forma que eu posso deter os Power Rangers? Qual que é a coisa que o ser humano não gosta? Dor. E aí ele descobre a tortura. E aí, tipo, a fanfic detalha meticulosamente atos de tortura que ele comete contra Kimberly. E, assim, é uma descrição tão detalhada, você consegue sentir que o autor ali, ele tá muito envolvido com o que ele tá escrevendo. Então, assim, ela ficou infame por quão doente que é o autor dela. É um trabalho que se encaixa bem nessa categoria. A gente tem a tag Underage, que ela também é autoexplicativa. E aí a gente também tem, por fim, mais ou menos importante, as fanfics com pessoas reais, que estão com pessoas que não deveriam, em hipótese nenhuma, ter fanfics sobre elas. Eu encaixaria nessa categoria também pessoas públicas que não se sentem minimamente confortáveis em ter esse tipo de conteúdo feito sobre elas e externalizam isso. Então, se o fandom continua a escrever, tá passando um limite que a pessoa já deixou claro que não gosta. Então, eu também trago aqui para essa categoria. E é isso que temos, gente, para o nosso iceberg de fanfics. Eu espero ter trazido cultura para vocês. Mas apesar dos apesares, existem muitos trabalhos bons que merecem ser valorizados. Alguns com enredos bem fora da casinha. Vocês ficaram me zoando no início porque eu falei que eu li a fanfic de Chernobyl, mas uma das fanfics mais bonitas que eu já li foi uma fanfic em que os dois protagonistas, eles se encontram no pós-vida, e
E assim, eles conversam sobre tudo que aconteceu enquanto eles estavam vivos. Não é um fanfic que tem nenhum teor sexual e tal. E eu não acho necessariamente que o teor sexual descredite a qualidade de um trabalho quando ele é bem feito, tá? Também vamos colocar os pingos nos is. Essa fanfic em específico não tinha, e era um trabalho, assim, muito bonito. Tem uns parágrafos que eu li assim, eu falava, gente, por que essa pessoa não publicou um livro? E assim, existe algo mágico. Acho que o que eu mais gosto quando eu escrevo fanfics é você poder trabalhar com personagens que já têm personalidades criadas, que já têm, às vezes, aspectos da personalidade deles que não foram tão bem trabalhados na obra original. Eu amo Steven Universe. Amo de paixão. Quem me conhece sabe que eu amo, mas eu reconheço que foi um desenho que, principalmente ali para a última temporada, teve que correr ali com a história. E isso realmente aconteceu porque o Cartoon Network é homofóbico, mas enfim. E assim, você pega, por exemplo, um desenho com personagens tão cativantes, com histórias tão profundas e que não tiveram tempo de ter isso esmiuçado, e você tem a oportunidade de esmiuçar. Então, é isso que eu gosto muito dentro do universo das fanfics. Um outro fator também é que elas são pilares atemporais dos fandoms e das comunidades virtuais. Então, como eu mencionei no início do vídeo, antes de existir a internet, as fãs de Star Trek faziam fanzines com desenhos, com fanfics feitos por elas. E eu acho que é muito bonitinho ali, seres humanos vendo coisas que eles gostam e escrevem historinhas ali. Eu acho que é uma nova maneira de você brincar de boneca. E eu acho isso muito bonitinho. Eu acho que é uma característica fascinante, assim, sobre o ser humano. E eu digo mais, que quem não leva a fanfics a sério, só não encontrou uma pra si. Mas é questão de tempo até você pensar, nossa, eu gostaria muito de ver esses personagens juntos. E aí, você ir procurar uma fanfic pra ver se alguém já pensou nisso. É isso que eu tinha para trazer para vocês hoje. Eu espero que vocês tenham gostado do conteúdo e abro para os meus pares trazerem ali o que eles têm a comentar sobre essa apresentação. O que eu tenho a acrescentar é que eu acho que, assim, Iceberg você explica tudo mesmo, né? Então deu pra ter deu pra ter a imagem completa, tipo, tanto da parte boa quanto da parte questionável, né? Mas no fim, tipo, é literal historinha feita por fã. Eu acho que a coisa mais legal é você, tipo, ser tão fã de alguma coisa que você vai criar coisas a respeito dela, né? Isso eu acho, tipo, uma das coisas mais legais que a gente tem e que com a internet a gente consegue compartilhar com os outros, né? Então, desde desenho até história, eu acho que, tipo, isso é uma coisa muito legal e é muito da hora quem pega, investe o tempo pra produzir essas obras, né? Então, no fim é isso, né? Coisas de fãs pra fãs e é da hora. Eu não leio muitas fanfics, né? Mas depois dessa aula, depois desse TCC que nos foi apresentado, eu fiquei com muita vontade de ler várias. Mas, assim, eu acho que como muita gente, eu tinha uma visão muito estereotipada de fanfic, é tipo, é isso, é Harry Styles, dono do morro, e é, tipo, pessoas transando e desculpas aleatórias pra elas transarem, né? Que nem a árvore de feromônios que faz as pessoas transarem. Tipo, é óbvio, não é mesmo? Mas, como todo conteúdo artístico que tem na internet ou em qualquer outro lugar, quando a gente acha alguma coisa muito boa, a gente entende o porquê que tem tanta gente fazendo. E eu invejo muito a comunidade de fanfic, porque é uma das comunidades mais vivas e mais empenhadas em manter essa arte viva. E eu não vejo tendo muita discussão de IA, gente escrevendo fanfic com IA. Tipo, porque eu acho que senão perde um pouco da lógica da fanfic, perde a graça do negócio. Coisa que, por exemplo, no meio de desenho a gente tá tendo que dar murro em ponta de faca o tempo inteiro com gente fazendo a arte de IA. E a comunidade de fanfics não tem isso. Eu sinto que é uma comunidade muito mais organizada nesse quesito. É muito bom você ler fanfics de personagens que você ama e ver outras pessoas demonstrando carinho deles. Então é isso, assim, leiam fanfics.
Um abraço pra todas as minhas amigas fanfiqueiras. E é isso. E onde que as pessoas podem te encontrar, Alanis Ferreira? Gente, vocês podem me encontrar no Instagram. Eu falo sobre música. Se você gosta de conteúdos com curiosidades, com humor feito sobre música, feito por uma pessoa que faz música, porque vocês também conseguem me encontrar em todas as plataformas de streaming com meu trabalho autoral. Vocês conseguem me achar lá, Alanis Ferreira. Mas, enfim, muito obrigado mais uma vez pelo convite. E quem sabe um dia eu também não trago alguma pauta relacionada ao meu mundinho.